O seu iPhone vai ficar mais parecido com um Android do que nunca. Fala pessoal, eu sou a TT e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu realmente quero te contar um pouco mais sobre tudo o que aconteceu lá na WWDC, inclusive sobre as novas funções que chegaram para o iPhone, para o iPad, como a calculadora, e também eu quero falar, sobre a Apple Intelligence, que é a nova inteligência artificial que, enfim, a Apple tá prometendo muita coisa e eu quero te contar tudo que ela prometeu nesse vídeo aqui. Para quem não sabe, a WWDC é a Worldwide Developers Conference, que nada mais é do que uma grande conferência onde eles vão mostrar, as novidades de software e também de hardware. E esse ano eu sinceramente vi que muita coisa realmente mudou do ano passado para cá. Muitas coisas que a Apple já deveria ter colocado e ainda não colocou, mas eu acredito que com o iOS 18 você vai receber muitas boas atualizações e também algumas coisas bem parecidas com o Android. Uma das primeiras novas funções que chegaram aqui para o iOS, novo no iPhone, mas já antigo aqui na central de controle do Android, é que dentro da central de controle, com o iOS 18, quando você for atualizar, lembrando que essa atualização ainda não está disponível, você vai conseguir ter a parte aqui de mexer na sua central de controle. Isso significa que você vai conseguir configurar ela da maneira que você quiser e também redimensionar os seus aplicativos de uma maneira bem mais fácil. Então você vai conseguir customizar a sua central de controle com os aplicativos e isso meio que vai tornar a sua produtividade também um pouco melhor, já que assim você vai conseguir aderir aos aplicativos que você não tinha anteriormente. Além dessa parte da central de controle, o iOS 18 ele vai trazer diversos aspectos de customização. Na tela de bloqueio, você tem dois atalhos, que é o da lanterna e também o da câmera. Só que agora você vai conseguir alterar esses atalhos. E assim, essa nova função, ela é presente na maçã, então meio que já tinha nos Androids há um bom tempo atrás, só que eu tenho que ressaltar ela porque também é uma nova função que vai chegar para os aparelhos da maçã com o iOS 18. Então você vai conseguir abrir os seus aplicativos direto da sua tela de bloqueio e depois você vai conseguir customizar o seu aparelho de uma forma ainda melhor. Nesse ponto aqui da parte da tela de bloqueio, sinceramente não fez diferença assim na minha vida porque eu só utilizo normalmente, a câmera e a lanterna e eu acredito que a grande maioria das pessoas também só utiliza isso. Só que por que é uma evolução? Você ter a possibilidade de alterar essa parte dos aplicativos também é importante e com certeza deve ter gente que quer utilizar, outros aplicativos na tela de bloqueio. Ainda nessa parte de customização, eu acho, assim, é complicado. A gente sempre fala que o iPhone, ele é um sistema fechado e você não conseguia nem mover os seus aplicativos para colocar na parte que você quisesse da sua tela. Só que com o iOS 18 agora você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir redimensionar os seus aplicativos para o jeito que você quiser. Então, se você pode mexer no seu aplicativo que está lá em cima, agora você pode deixar ele embaixo e, por exemplo, o seu plano de fundo aparecendo. Outra coisa também relacionada a essa parte da customização é que o seu tema pode condizer com o modo que você está utilizando no seu aparelho celular. No meu caso, eu utilizo o modo noturno, então os ícones ficam escuros, caso você esteja já testando, o iOS 18 Beta. Ou, se você não quiser utilizar esse modo, você também pode deixar os ícones das cores que você quiser. E no evento até foi demonstrado, que ele pegou a foto do cachorro, aí disse que queria combinar, mudou a cor para amarelo, mas você pode alterar essas cores para qualquer uma que você queira. E isso também já tinha aqui na parte da One UI do Android, por exemplo, do Samsung já tinha isso, mas que vai chegar também com o iOS 18. Aí, nessa parte dos aplicativos, outra coisa que vai chegar também é a pasta segura. Você vai conseguir esconder esses aplicativos e também é uma recomendação forte, para quem mora em algumas cidades, que já pegue seus aplicativos de banco e jogue para essa pasta, porque você não vai receber notificações e também vai ser algo mais seguro para você deixar os seus aplicativos de banco dentro dessa pasta segura. Esse também era outro recurso que já tinha dentro do Android. Então, chegando agora para o iPhone vai ser uma ótima evolução e, enfim, eles realmente prometeram muita coisa com essa atualização do iOS 18. Ainda nessa parte de cash, de money, de dinheiro, a gente ainda tem que falar também sobre o Apple Pay, porque agora você vai conseguir, com o iOS 18, pagar suas contas utilizando a carteira da Apple. Então, meio que, pelo que eu entendi, você vai conseguir pagar alguém. Não, fulano, eu quero te fazer um Pix de $1 milhão. Eu não tenho dinheiro, inferno! Aí você vai, encosta aqui
e aí você consegue fazer esse Pix aí de $1 milhão, uma transferência utilizando a carteira, de carteira Apple para outra carteira Apple, e isso meio que também é uma evolução bem legal, tá? Vai facilitar a vida de muita gente, só que meio que vai ficar restrito também aos usuários da Apple. Então eu acredito que é sim um recurso muito interessante, mas ainda cai na bolha dos usuários do iPhone. Em relação aos aplicativos, uma das coisas que mudou foi dentro do aplicativo das fotos. Agora você consegue ter uma interface melhor para organização e produtividade dentro desse aplicativo. Muita gente reclamava sobre o aplicativo das fotos, que era meio estranho para poder achar as coisas, meio bagunçado. E aí, agora você vai conseguir, né, ver as suas fotos de uma maneira diferente. E sim, a galeria está bem parecida com a galeria que a gente tem nos dispositivos aqui, por exemplo, da Samsung. Outra coisa legal que vai ter em relação aos aplicativos são as mensagens via satélite. Esse é um recurso que infelizmente não vai estar disponível aqui no Brasil, apenas para o hemisfério norte, pelo que eu pude perceber. E aí meio que tipo, você vai conseguir, né, enviar suas mensagens via satélite, caso você esteja perdido, caso você esteja sem rede ou sem internet, você vai conseguir também ter acesso a essas mensagens via satélite. E outra coisa que também é importante, que não vai precisar de internet nem de conexão, é a parte dos mapas, e que você vai conseguir ter toda uma medição em relação à altitude, quando você for fazer escaladas. É realmente para um público mais nichado, mas é muito legal ver essa evolução. Então, sem internet, sem nada, ele meio que faz um mapeamento de toda essa região, e essa também, infelizmente, é uma função que não está disponível aqui pro Brasil. Outra coisa agora para essa parte gamer é o Game Mode. Ele é um aplicativo que vai fazer a mesma função que o Game Hub já faz aqui nos Samsungs, nos Androids, que basicamente é você melhorar a performance do seu dispositivo, bloquear notificações. Então ele realmente vai melhorar a sua experiência dentro do jogo aqui, dentro do seu iPhone. Então você vai conseguir utilizar também esse aplicativo, mas também é outro recurso que já tinha nos aparelhos Android. Passando agora para o mundo dos wearables, o WatchOS ele também vai ter algumas alterações e também evoluções. E vai existir agora um novo aplicativo chamado Vitals, que nada mais é do que mostrar as suas informações vitais. Então, ele vai pegar os seus batimentos cardíacos, seu monitoramento do sono, seu nível de estresse, vai juntar todas essas informações e vai poder prever até mesmo como você deve se comportar no outro dia. Por exemplo, hoje é gravação de vídeo, hoje foi produção de conteúdo, hoje foi, enfim, um dia mais agitado e, querendo ou não, um pouquinho mais estressante do que os outros dias. E aí ele vai pegar e vai falar assim, não, Tete, então, ó, você ficou estressada ontem, tira esse dia para você relaxar, para poder fazer uma atividade física ao ar livre. E aí ele vai pegar essas informações assim, e realmente é uma evolução para essa parte de monitoramento da saúde. A minha opinião sobre o Apple Watch ela continua a mesma. Para mim é um relógio que funciona muito bem. É sim um dos melhores smartwatches que eu já tive. Para quem usa iPhone não existe um smartwatch melhor. Então eu acredito que essa evolução só vai fazer com que ele melhore cada vez mais. E agora, em relação ao iPadOS, ele também teve as evoluções que já vai ter no iPhone, nessa parte da customização, de você mudar a sua central de controle. Só que aí você também vai poder fazer, por exemplo, um suporte remoto, que é aquele mesmo que a gente faz já com o TeamViewer em outros aparelhos. Agora com o iPadOS você vai conseguir auxiliar outras pessoas, então você vai conseguir sim dar um suporte remoto utilizando seu iPad na sua casa e a outra pessoa lá na casa dela com o iPad dela também. Só que aí eu acredito que também uma coisa que muita gente que tinha iPad utilizava na escola, na faculdade, enfim, no trabalho, sentia falta era a calculadora. O iPad, por algum motivo, ele não tinha calculadora, você tinha que baixar um aplicativo de terceiros. E apesar da calculadora ser uma evolução que primariamente você pensa que é pequena, essa calculadora da Apple ela veio com funções que sinceramente são muito inovadoras. Eu não conheço nenhum outro aplicativo que faz o que a calculadora da Apple faz. E basicamente também tem o Math Notes, que é onde você vai conseguir, né, por exemplo, elaborar um gráfico. Nesse gráfico você vai lá dar uma fórmula e o próprio sistema, a própria IA, né, a própria Apple Intelligence, ela te ajuda a resolver aquela continha e ela faz ao mesmo tempo. Se você pegar, por exemplo, uma expressão matemática e você alterar essa expressão, ela vai alterar o resultado instantaneamente. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, ó. Então, realmente, são evoluções que são muito boas para a maçã e que também vão influenciar no nosso aparelho Android aqui. Então, eu utilizo as duas marcas, não tenho preferência de um por outro, mas realmente eu acho que cada evolução de marcas diferentes forçam as outras marcas como o Android a evoluir também.
Só que, em relação a essa parte dos Math Notes, a gente não sabe se vai funcionar só com Apple Pencil. Assim, nem todo mundo que tem um iPad tem condição de dar R$1.000, R$2.000 em uma canetinha. Então, tem sim suas diferenças. Eu já tive a Apple Pencil de primeira geração, quando eu tive o iPad 8, e tem sim uma diferença grande quando você compra uma caneta genérica. Só que nem todo mundo, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem condição assim de investir, todo mundo tem uma condição de investir em um iPad e num Apple Pencil. Então, meio que eles não deixaram claro se essas funções do Math Notes, né, vai funcionar em qualquer dispositivo que você conecte com o seu iPad ou apenas com a Apple Pencil. Então, se esse vídeo tá te ajudando até agora, você tá gostando das novidades do iOS 18 e você tá conseguindo perceber um pouquinho das singularidades que tem entre a maçã e o Android, eu realmente acredito que você deva deixar o seu like e considerar se inscrever no canal, porque enfim, tem muito conteúdo sobre tecnologia, mas eu não poderia deixar de te falar agora sobre a Apple Intelligence, que é a nova inteligência artificial da maçã. Bom, primeiro, para quem baixou o iOS Beta, enfim, não é muito fácil você baixar, você tem que instalar um VPN, porque enfim, o iOS Beta parece que só está disponível para os usuários que utilizam o seu celular em inglês, então meio que tá um pouquinho mais complicado você baixar o iOS 18 Beta. Só que o que acontece? Os recursos da Apple Intelligence não chegaram ainda. Então você vai ter acesso aos recursos de customização, mas a Apple Intelligence ela é meio que uma promessa e normalmente a Apple costuma cumprir o que ela promete. Outra coisa que você também tem que saber de início é que os dispositivos que vão receber a Apple Intelligence não vão ser qualquer um. Então, tipo assim, você vai ter que ter o iPhone 15 Pro, o 15 Pro Max, por mais caro. E também tem que ter os dispositivos com chip M1 para frente. Ceboso! Então os iPads e MacBooks com chip M1 para frente. Investimentos altos aqui, né, para nós brasileiros, mas enfim, você vai também estar, né, com a Apple Intelligence dentro do seu aparelho. Isso foi o que eles prometeram até agora, então realmente a gente tem que acreditar que é isso. E também eu acredito que tem algumas evoluções que vão fazer muita diferença no seu dia a dia. A palavra que eu acredito que pode resumir bastante essa parte do recurso da Apple Intelligence é a integração. Na Samsung, por exemplo, a gente tem um recurso de resumir no aplicativo das notas e que também pode ser utilizado em outras partes, como e-mails e mensagens. Na Apple também não é diferente, você vai conseguir resumir os seus textos nas notas, e-mails, mensagens, e ele meio que consegue entender com quem você está conversando, ou então até mesmo a conversa que você está tendo para te dar sugestões, e isso também é algo que é mais avançado ainda dentro da maçã. O seu iPhone, ele vai conseguir até mesmo saber com quem que você está conversando, se é com seu namorado, se é com sua mãe, e vai entender também o seu contexto e a sua mensagem, só que toda essa parte você vai poder configurar nos recursos de privacidade, porque também a privacidade é algo que a Apple se garante muito e ela realmente preza muito por isso. Outra coisa que é bem legal também é que agora na parte dos Gemojis, você vai conseguir criar os seus próprios emojis com a inteligência artificial. Pode parecer uma mudança diferente, mas eu particularmente gostei muito disso e isso pode ajudar até mesmo em apresentações. Se você for criativo e pensar em criar emojis para você apresentar um trabalho ou então apresentar o seu estudo, né, apresentar algum trabalho de escola e tudo mais, você vai conseguir acessar, né, e conseguir produzir muita coisa diferente com essa parte da inteligência artificial. Em relação aos arquivos, eu acredito que também é algo que eu tenho pelo menos dificuldade. Eu tenho acessado os arquivos do iPhone, por exemplo, para poder fazer uns vídeos sobre games retrô, que eu também já postei aqui no canal. Só que na parte de você encontrar, principalmente quando a gente está respondendo um e-mail, fica um pouquinho mais complicado. E aí a inteligência artificial, ela vai entender de qual arquivo você está falando e aí já vai te dar a opção para você enviar esse arquivo. Essa parte realmente ela é muito boa e ela vai te ajudar muito na produtividade a longo prazo, vai facilitar o seu dia. Então realmente são recursos que a Apple Intelligence vai trazer, prometeu que vai trazer, lembrando, prometeu que vai trazer e enfim, a gente espera que cumpra. E realmente vão ser recursos que vão ajudar muito na nossa produtividade. Outra coisa também que é bem legal que vai chegar é a parte da Image Wand, que é tipo uma varinha mágica de imagens. Se você estiver dentro do aplicativo das notas, por exemplo, você vai estar lá fazendo as anotações de uma aula e ele vai te dar uma opção de uma imagem para ilustrar o seu caderno. Então, esse também é um recurso que eu não sei se vai funcionar só para quem utiliza a Apple Pencil, mas é um recurso muito legal e que pode deixar o seu caderninho ainda mais bonito.
Nessa parte da varinha mágica das imagens, ele também vai conseguir apagar objetos dentro da sua galeria, coisa que já veio com a Galaxy A da Samsung e que sinceramente faz um trabalho muito bem feito lá nos dispositivos da sul-coreana. Então, essas daqui foram algumas novidades, né, da WWDC de 2024 e inclusive as que eu mais gostei, que eu não poderia deixar de ressaltar nesse vídeo. Lembrando também que existem recursos que já estão disponíveis na Galaxy A. E eu também queria que vocês olhassem um comparativo que eu fiz entre o iPhone 14 e o Galaxy S23 aqui em cima. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal que eu tô esperando no meu próximo vídeo.